Neste vídeo faço uma explanação, um comentário sobre os versículos 8, 9, 10, 11 e 12 do capítulo 17 do livro do Apocalipse. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. O texto fala sobre reino. Significa que a besta que viste foi, se refere ao antigo Império Romano, e já não é, refere-se ao período desde sua queda no passado, até o tempo em que, no futuro, esse reino há de subir do abismo, quando então irá à perdição. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são montes sobre as quais a mulher está assentada. O anjo está dizendo a João que nesta frase existe um enigma que é chave para entender o restante do texto. As 7 cabeças são montes sobre as quais a mulher está assentada. Essa é uma profecia que haveria de se cumprir muitos anos após a revelação do Apocalipse. Os expositores da escatologia pensam que esta mulher representa o sistema religioso que assimilou os cultos idolátricos da Babilônia, ou seja, é o poder eclesiástico romano que tem dominado religiosa e politicamente as nações. É a Igreja Romana, cujo centro é a cidade de Roma, conhecida como a cidade das 7 colinas, sobre as quais a mulher se assenta por séculos. O Papa teve poder total sobre os homens, o poder papal, assim como o poder dos Césares e de outros governantes das grandes potências dominadoras, é singular na história. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. No tempo em que essa revelação foi dada, 5 dos 7 governantes de peso global haviam passado. Sendo assim, é certo ao afirmar que houve 5 grandes impérios mundiais antes da ascensão do Império Romano. São eles o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Estes seriam os 5 que já caíram antes do Império Romano. Como a visão foi dada a João no período em que Roma governava o mundo, ou seja, o Império Romano seria o 6º. Seria o que estava existindo, o que existia no tempo de João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Ou melhor, o poder existente era o poder dos Césares romanos. Quando a palavra profética diz, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo, 2 pensamentos nos vêm à cabeça. Primeiro, a expressão, outro ainda não é vindo, referindo-se ao 7º governo, equivale ao poder papal, tão forte e tão abrangente quanto ao de um César romano. Segundo o complemento da frase, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo, significa que este poder, quando manifesto, durará mais tempo que qualquer um dos outros 6 poderes anteriores. O poder dos Césares durou alguns séculos. O poder papal começou nos meados do 1º milênio
e perdura até os dias de hoje. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7 e vai à perdição. O texto fala aqui sobre o anticristo. O 8º rei terá um poder enorme, tanto quanto o dos 5 que caíram, e também o dos Césares, o 6º poder, e um governo tão forte e abrangente quanto o poder papal. O 7º poder, assim, o poder do iníquo será similar aos desses grandes poderes terrenos. Com o poder papal é praticamente universal, como o poder papal é praticamente universal, o governo do fim, em seu extenso domínio, também o será, porém durará pouco tempo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Esses 10 reis são cúmplices do anticristo, no golpe que dará para se tornar o ditador mundial. A predição aqui está totalmente desvinculada da relação citadas anteriormente. Quer dizer, veja, os 5 reinos que caíram são o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. O 6º, no caso, é o Império Romano, entendeu? O 7º é o poder papal. E o 8º será, na verdade, o reino do anticristo, ou seja, o império do anticristo, entendeu? Aí está a explicação destes versículos que eu citei do capítulo 17 do livro do Apocalipse, o versículo 8, 9, 10, 11 e 12 do livro do Apocalipse. Que Deus tenha misericórdia da humanidade, que a vontade de Deus seja feita nos céus e na terra, que Deus seja glorificado para sempre. Amém.